Galera, lembra que a gente falou sobre a maldição do pecado? Então, tem uma notícia boa nela. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre o resgate e não é do Soldado Ryan. Ha 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 ha. Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este canal. E o tema do nosso Reflection Time de hoje vai ser Resgatados da Maldição, um tema muito importante de ser ensinado. Como nós já vimos nos episódios anteriores, a desobediência de Adão, ou transgressão, que vem do grego paraptoma, resultou em morte espiritual e comprometimento da matriz reprodutora que Adão era, gerando uma natureza manchada com o pecado, ou hamartia, uma natureza pecadora, uma maldição que foi reproduzida a todos, sem distinção. A maldição passada pelos laços de sangue com Adão nos faz pecadores desde o nosso nascimento, com uma natureza que tende para o mal, que tende para o afastamento de Deus, que desobedece e nem tem a capacidade de obedecer às leis de Deus, que não compreende as coisas espirituais, pois o seu espírito ele está morto, está afastado de Deus. Nós vemos um quadro de total depravação e sem esperança de que alguém pudesse nos redimir e nos salvar desta maldição que nos condenava, que nos fazia servos do pecado, que dava legalidade para o diabo agir nas nossas vidas, pois como diz em Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Como alguém cego, sujo com a lama do pecado, poderia limpar alguém? Como um amaldiçoado poderia se ver livre da maldição a qual ele não tinha nem a capacidade de se libertar? Como um ser humano imperfeito e pecador, desde o ventre da sua mãe, poderia pôr um fim na maldição? Não havia no nosso meio nenhum que não cometesse pecado. Ninguém era justo, ninguém era perfeito. Exatamente. E este era o quadro da humanidade, carregando uma maldição da qual ela não conseguia se libertar. Era fadada ao inferno, fadada à condenação eterna. E se olharmos isso, parece que a humanidade foi mergulhada numa total desesperança e não havia como ela ser salva. Mas foi nisto que se revelou o plano perfeito de Deus, o Logos, a Palavra, o Filho de Deus, o Ungido, o Santo, o Perfeito. Como diz em Filipenses 2,6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. E continua no versículo 7 e 8 dizendo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É claro que falo do nosso Senhor Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nascido de mulher, aquele que nunca pecou, como diz em 1 Pedro 2, do 22 ao 23. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Versículo 23. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Isso mesmo. O Cristo perfeito, sem pecado, sem a mancha do pecado, sem a maldição, vem e leva sobre si a maldição do pecado na cruz do Calvário, para que aqueles que crescem no seu sacrifício de amor pudessem ser livres dessa maldição. Somente seria livre da maldição aquele que conseguisse obedecer às leis de Deus. Mas como nós vimos, isso não era possível com a natureza pecadora. Então a lei se tornou uma meta inalcançável. Com a natureza pecadora, a desobediência, a lei gerou maldição. Então Cristo vem obedecendo a lei de Deus e nos resgata dessa maldição, como diz em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A cruz se tornou então um lugar de troca, onde ele pegava a sua maldição e seus pecados e condenava no seu próprio corpo, como diz em Romanos 8,
3 e 4. Portanto, aquele a que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecido pela natureza do pecado, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. O justo se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justos. Cristo nos oferece perdão e redenção com o resgate que Ele operou na cruz. Você que tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que crê no Evangelho, na sua palavra, no seu sacrifício, e então se submete a Ele, se arrependendo dos seus pecados, Ele te retira da lama do pecado, te lava com a sua palavra e finalmente te livra de uma maldição que você não conseguia se livrar. E este é o episódio de hoje. É muito lindo a gente ver, né, a forma como Cristo vem simplesmente para falar assim: vocês não conseguem obedecer a lei, então o Pai me enviou para que eu obedeça a lei no lugar de vocês, e agora que vocês que creem em mim, vocês já não têm mais essa mancha de pecado, ela é retirada de vocês, né, cara? Exatamente, a gente estava numa situação horrível, não conseguíamos nos livrar dessa maldição, e mesmo que se a gente pagasse com as nossas vidas, a gente teria uma condenação eterna no inferno. Então Deus, ele vem e ele se faz humilde, se faz servo, se torna semelhante aos homens, e aí ele obedece, ele mostra que é possível cumprir a lei, mas através dele, e é por isso que a cruz então ela se torna um lugar de troca. E você que às vezes está nos assistindo agora e está com todo esse peso em cima de você, todo esse peso de pecado, esse peso, né, da lei de Deus, querido, entenda que Cristo ele vem justamente para isso, para pegar essa tua natureza, esse algo que você não consegue fazer e dizer assim, ó, antes você não conseguia, agora por meio de mim, você pode. Exatamente. Isso me lembra muito aquele versículo: vós que estáis cansados e oprimidos, venha a mim, e eu vos aliviarei. É isso que a gente queria trazer com o episódio de hoje. Que Deus os abençoe ricamente. E tamo junto. Até depois do fim.